Ela é jornalista, empresária, foi candidata à Prefeitura de Curitiba, surpreendeu no segundo turno com mais de 390 mil votos. Muito obrigada por estar com a gente. Seja bem-vinda, Cristina Grêmio. Tudo bem? Obrigada, um prazer estar aqui falando com os espectadores de Arapongas e região. Uma alegria mesmo. Tudo bem. A senhora está se colocando pré-candidata ao Senado. É muito conhecida lá em Curitiba, mas nem tanto aqui no interior. Como a senhora pretende fazer para mudar essa situação? Estou percorrendo, estou na estrada, né? Estou percorrendo as várias regiões. Já estive no sudoeste, no oeste. Agora estou vindo aqui para essa região de Maringá, Arapongas, Apucarana. A gente tem uma agenda bem extensa aí nos próximos dias. E obviamente que nós estamos há 1 ano e meio da eleição, então ainda tem tempo. É justamente por isso que a gente está começando cedo. Mas eu tenho muito contato com o paranaense de outras cidades, inclusive que acompanharam muito a disputa em Curitiba. Eu recebi não só muito apoio moral, mas até apoio financeiro de paranaenses que queriam mudança na capital. Eu tenho uma audiência grande no Brasil, né? Então teve gente de outros estados, teve muita mobilização, foi bonito assim, teve muita mobilização de pessoas que conhecem curitibanos ou moradores de Curitiba pedindo para me acompanharem, para ouvirem minhas ideias, minhas propostas. Então, tem uma movimentação já feita desde a campanha municipal. Sim. A campanha municipal abriu a senhora para todo o estado, né? Foi lá em Curitiba, mas ficou muito mais conhecida, tirando o fato que a senhora é jornalista, né? Trabalhou em grandes veículos de comunicação, é crítica aí na área política. Eu tenho essa vantagem de ter feito carreira em televisão, então a minha imagem é pública há muito tempo, são 35 anos no jornalismo já. Eu comecei no 3º ano da faculdade, 1990, né? E o jornalista, ele acompanha a política, então ele acompanha tanto as demandas da população por melhorias em questões que não estão funcionando, quanto a cobrança dos governantes. E as campanhas eleitorais nem se fala. Então, desde 1990 que eu estou nessa, muito antes da cédula de papel, então da cédula da urna eletrônica, desculpe, na época da cédula de papel, então eu acompanhei não só eleições, como apurações, quando demorava às vezes 2, 3 meses para sair resultado de eleição. E nós, jornalistas, ficávamos de plantão na sede do TRE lá em Curitiba, que na época era num prédio todo de vidro, e eles colocando aqueles boletins de urna e a gente se engalfinhando ali para ver os nomes que estavam na frente. E aquilo mudava a cada hora, a cada 2 horas, com o passar dos dias. Então eu tenho um histórico de acompanhar política de muito tempo. Né? E os grupos políticos, os políticos que governaram o nosso estado, que governaram a capital, acompanhei algumas outras cidades do interior, quando teve mais projeção também, o que aconteceu na política. Então, eu tenho um conhecimento da política acompanhando no jornalismo. E eu fui repórter de televisão por 26 anos. Nos últimos 9 anos, eu migrei para o jornalismo de opinião. Então, eu estou desde 2016 nessa jornada. Aí as pessoas me conhecendo melhor, conhecendo minha forma de pensar. Não só o meu conhecimento sobre política e bastidores da política, especialmente paranaense, mas o meu modo de pensar. E nesse jornalismo de opinião, eu estou na cobertura da análise política nacional. Então, eu acompanhei muito mais coisas em termos de Brasil. Por isso que eu digo, eu tenho essa facilidade até certo ponto, porque teve um dado, eu citei isso ontem até, teve um dado que a gente recebeu muito precocemente lá na pré-campanha em Curitiba, que nos fez trabalhar na direção certa, de não conte com isso, não conte que a população te conhece pelo teu trabalho no jornalismo, embora você seja uma figura pública. 70% dos curitibanos, eu estou falando de pré-campanha, então lá, mais ou menos nessa época do ano passado, lá meados de maio, junho do ano passado, a gente já estava numa movimentação grande, indo conversar com as pessoas nos bairros, com associações de moradores, associações de classe, e a gente recebeu essa informação de que 70% dos curitibanos, não é que não sabiam que eu era candidata, não sabiam quem eu era. Então a gente fez um trabalho realmente do zero, me apresentando para a população, contando, obviamente, o meu histórico no jornalismo para entenderem o quanto eu conheço dos bastidores da política também, embora não tivesse estado ali antes, e aí sim começando o debate sobre propostas, o que eu via de Curitiba, o que precisava mudar, o que a população me pedia e o que eu tinha preparado para a cidade caso eu fosse eleita prefeita. Mas é um trabalho que a gente precisa refazer agora no nível estadual, obviamente. E Senado é muito diferente, né? As propostas são outras.
Você tem dois focos, um é trabalhar pelo Brasil, e o Brasil está virado do avesso, muito por omissão do Senado, tenho dito isso nos meus comentários jornalísticos também. Eu acho que é por isso que surge a demanda em cima do meu nome, tão logo termina a campanha municipal, Senado, 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 e aí quando eu consigo um novo partido, a própria presidente nacional já me lança pré-candidato ao Senado. Sim. Então existe essa demanda. E tem o trabalho também do senador em prol do Estado, porque no Senado todos os estados têm o mesmo peso. São 3 representantes por estado. Ano que vem a gente tem uma janela de oportunidade única, porque cada estado vai eleger 2 senadores, né? Podem ser 2 novos senadores, novos no sentido da mudança que a população está pedindo. E eu acredito que o nome da senhora logo foi ventilado aí nos corredores políticos, porque foi um número alto, né, de votos que a senhora conseguiu, por ter sido a primeira vez, né, se pôs candidata e chegou no segundo turno, assustou muita gente. Foi histórico em vários sentidos. Primeiro, era uma pessoa que nunca tinha disputado nenhuma campanha eleitoral. Então, de certa forma, o sistema político já menospreza. Sim. Vai começar do zero, vai fazer uns votinhos, na próxima campanha vem, faz um pouquinho mais, vai construindo sua história. Só que ignoraram 2 coisas. A primeira é que eu já tenho uma história construída, pública, no jornalismo. Então, essa trajetória eu fiz ao longo de 35 anos no jornalismo. Comecei como repórter estagiária, né, aprendi a fazer reportagem, comecei a fazer reportagem local, reportagem em nível estadual, nacional, aí saí do Paraná, fui repórter da Globo, nos bons tempos da TV Globo, fui repórter do Jornal Nacional no Rio de Janeiro, na cabeça de rede, aí me indicaram para o Nordeste, tive uma experiência como repórter correspondente, até certo ponto, cobrindo Maranhão e Piauí, eu tinha 2 estados sob minha área de cobertura, uma experiência completamente diferente, aí volto, daí fiquei mais 13 anos no jornalismo local na RPC Curitiba, mas cobrindo todos os 27 municípios ali da região metropolitana e litoral. Então tem um conhecimento muito grande daquela região do estado, sim, menos do interior, claro, mas fiz minhas viagens até em nível pessoal para o interior. Os últimos 2 anos antes de eu me candidatar a prefeita de Curitiba, já no jornalismo de opinião, teve uma demanda muito grande por palestras. Então, eu elaborei um ciclo de palestras que era nacional, eu percorri muitos estados, mas eu fiz 2 jornadas paranaenses. Eu estive em muitas cidades conversando com paranaenses sobre as nossas demandas e as nossas necessidades que não são atendidas pela política, deveriam, e como nós, como eleitores, podemos fazer a mudança, trazendo mais conhecimento também de como funcionam, né, os órgãos públicos, a máquina pública, os poderes da República. A população tem muitas confusões, né? Às vezes acha que é em nível municipal que a gente resolve determinada demanda, que é só no Senado, ou o contrário. Então eu fiz isso me trouxe para mais perto do paranaense, das outras cidades. Então por isso que eu te digo, a gente parou ontem para jantar, que cidade que era? Um pouco para frente de Ponta Grossa, eu acho já. E sempre onde eu paro, vem alguém conversar comigo, não como jornalista, mas já como pré-candidata, porque vem acompanhou o jornalismo e acompanhou, e são pessoas de outras cidades, que não necessariamente me conheciam como a jornalista de Curitiba. E agora já até teve essa mudança, antes da jornalista, agora vem a política, a candidata. Eu acabei de sair de uma outra entrevista e eu deixo bem clara essa separação, porque as pessoas, agora que você é política, eu disse, eu ainda não sou, eu estou numa caminhada, estou numa jornada e espero com muita responsabilidade, mas com muita gratidão também, poder representar o Paraná e levar adiante os anseios que o paranaense está pedindo. Né? Mas eu não sou política ainda, eu nunca exerci nenhum cargo público, participei de uma campanha duríssima, conseguimos um belo resultado, sou muito grata aos 390.254 eleitores de Curitiba que me trouxeram esse capital político a ponto de me colocar agora como pré-candidata ao Senado. Mas é uma jornada, então agora eu estou conhecendo o Estado, conversando mais, entendendo as demandas, visitando todas as feiras agrícolas possíveis, porque são muitas, é impressionante a força do nosso estado, é um orgulho também para nós. O Paraná precisa de mais reconhecimento nacional, né? Eu percebo é quase uma mágoa do paranaense, das cidades que fazem o Paraná ser o que é, né? Contribuem de forma expressiva para o PIB nacional e não têm o reconhecimento que deveriam ter. E o senador pode fazer isso também, de trazer mais projeção para o estado. Então, eu estou conhecendo essas demandas, realmente uma caminhada muito gratificante, cansativa, mas necessária.
e estamos na estrada, como eu disse. A senhora recentemente se filiou ao Podemos. O que a senhora espera da legenda? Eu preciso primeiro esclarecer que eu busquei uma legenda maior quando eu decidi aceitar o desafio da própria população de Curitiba e aceitar a disputa, né, entrar na disputa municipal. E teve uma dificuldade muito grande lá em Curitiba porque os partidos foram fechando as portas. O próprio Podemos, na disputa municipal, acabou indo para a coligação adversária. Eu consegui disputar por um partido muito pequeno, chamado Partido da Mulher Brasileira, que estava bastante empolgado com a minha possibilidade de eleição, mas depois, nacionalmente, se voltou contra mim. A mulher que preside o partido não queria mais uma mulher disputando a prefeitura de uma capital que nunca foi governada por uma mulher. Eu já fiz história por ter sido a primeira mulher que cheguei ao segundo turno. Exato. Né? Então já está desbravado, mulheres, vamos nos candidatar, vamos para cima. A gente tem muito para contribuir na política, a política precisa arejar, né? E eu acho que a mulher pode trazer um pouco desse ar novo que o eleitor tanto quer. Mas eu não tive o apoio, então necessariamente saindo da disputa municipal eu tinha que procurar um novo partido, mas eu ainda estava naquele processo de me recuperar fisicamente da maratona que foi o segundo turno, e são 3 semanas muito intensas, né, e descansando e os partidos já estavam procurando. E aí pouco importava se municipal não tinha me dado legenda, sim, já queriam saber se eu tinha interesse em disputar, qual cargo eu aceitaria disputar, porque são vários cargos, né, na disputa de 2026. Nós vamos eleger deputado estadual, deputado federal, 2 senadores, governador e presidente da República. Então tem uma gama aí. Mas o eleitor começou automaticamente a me jogar para o Senado. Por me acompanhar, aí ter me acompanhado na campanha, ter visto as minhas pautas, a minha coragem também de falar o que está errado, porque tem, nesse Brasil de hoje tem muita gente que, e eu respeito, que tem medo, claro, de se posicionar. E eu, pelo meu trabalho no jornalismo de opinião, nunca demonstrei medo e não tenho medo. O que precisa ser dito, precisa ser dito. Sim. E se eu me exceder nas minhas palavras, está aí a lei, né? A gente vai ter que responder por calúnia, injúria e difamação, conforme a lei, é o que eu defendo. A senhora mostrou ser firme na campanha, eu acompanhei e fiquei admirada com o posicionamento. A senhora ganhou apoio... desculpa, eu não te falei do Podemos. É isso. Eu falei do PMB, não falei do Podemos. Acho que vamos terminar, né, para não embolar. Aí eu conversei com vários partidos e o Podemos foi o partido que se tornou mais viável para o projeto 2026. Porque o que acontece nos partidos e que o eleitor às vezes não entende? Os partidos precisam sobreviver. A lei eleitoral tem as cláusulas de barreira, então se o partido não tiver tantos deputados federais eleitos, não só ele não recebe o fundo eleitoral e partidário, que eu sou contra dinheiro público em campanha, mas é a regra atual. Fiz a minha campanha com 0 de dinheiro público, né, contra 17 milhões do outro candidato. Mas voltando, os partidos têm que sobreviver, por isso que está tendo nesse momento o próprio partido ao qual eu sou filiada hoje, o Podemos, está numa discussão para eles fazerem fusões ou incorporações. Os partidos estão se unindo para que eles tenham lá o número mínimo de deputados federais que exige a lei e não sejam fantasmas políticos, né? Não sejam fadados a morrer e não poder disputar eleições seguintes. Então a gente está vendo essa movimentação em vários partidos. Quando terminou a eleição municipal, essa conversa não tinha começado ainda. Sim. Então eu fui conversando com os partidos que estavam interessados em me ter na legenda, mas muitos queriam só para disputar deputado federal, que é o que garante verba para eles, o que garante sobrevivência política. E eu não estou na política por causa disso. Eu aceitei, não estou na disputa política, né? Eu aceitei disputar a eleição municipal por uma demanda da cidade e era a minha cidade. Né? A cidade dos meus pais, dos meus avós, dos meus bisavós. Eu tenho muita história ali em Curitiba. Fui repórter de televisão, dos meus 26 anos de reportagem de televisão, 17 anos só dentro de Curitiba. Então, eu conheço muito bem a cidade, eu sabia das demandas e tal. Então, foi um apelo muito grande. Terminou ali, eu voltei para o jornalismo. Mas eu entendi que eu não tinha mais como ignorar esse capital político. Eu não tenho como dar, eu estava falando do casal com o filho que parou para conversar conosco no restaurante de estrada ontem. Eu não tenho como ignorar o que as pessoas estão vendo em mim, o quanto elas depositam de esperança em mim, o desejo de mudança que elas têm e que elas veem que é possível concretizar através de mim. Não tem como chegar e dizer, não, esquece, já foi, agora eu vou voltar. Poderia, era muito mais tranquilo para mim voltar para o jornalismo, que eu já domino. Não é uma profissão fácil, você sabe bem,
Mas eu já domino, estou há muito tempo nessa e estou num momento da carreira que eu não tinha por que procurar nada diferente. Mas foi acontecendo. Então, o Podemos me deu a legenda e a vaga para disputar o que eu quiser. Essa garantia. E a presidente nacional do Podemos, que foi quem me deu essas garantias e me fez o convite para ir para o partido, já me pré-lançou candidata ao Senado lá em Brasília, no ato da filiação. Então, foi muito forte. Tem outro nome forte no Estado? Tem. No Podemos? Tem. O senador Álvaro Dias pode vir, o ex-senador e ex-governador, né? Pode vir candidato também ao que quiser, mas esse ano são 2 vagas para o Senado. Então, assim, nada está inviabilizado. Esse partido foi o que mais me ofereceu garantias, mas está tudo em aberto ainda. A gente está trabalhando na pré-candidatura ao Senado com muita alegria, com muito gosto. E o que tiver que ser lá para frente, a gente vai enfrentar. Vai enfrentar, vamos em frente. Tem que encarar os desafios, porque eles chegam quase como uma missão para a gente. Claro. O jornalismo, quem está no jornalismo sabe que o próprio jornalismo é isso, que a gente acaba sendo voz das pessoas. Aí você não vai de uma hora para outra ignorar e deixo de ocupar os espaços que eu tenho para falar o que a população quer que a gente fale, quando a população mesmo não sente que tem voz. Exato. Né? Se sente falando através de nós. E na política é mais ou menos isso, a gente está para representar, né? Acontece direto a população procurar socorro através da gente, né? Sim. A senhora ganhou apoio municipal se apresentando como representante da direita, que tem vários postulantes. A direita está sofrendo uma crise de representação? Eu acho que a gente não pode associar a palavra crise à direita quando tem um excesso de candidatos. Né? Olha que crise boa. Crise boa. De enfrentar, porque quando a gente vê o outro lado, vamos pegar o nome maior da esquerda, que é o presidente Lula, não fez sucessão. A hora que ele não se anuncia como candidato, no momento que ele estava preso, foi aquela polêmica, tanto que botava o candidato com máscara de Lula. Tinha que se vender como Lula, ganhou o apelido do poste do Lula. A direita não tem, olha que coisa maravilhosa, a gente não está enfrentando esse problema no momento em que a direita ainda está tentando achar seu lugar na política, porque ainda é muito discriminada e ainda é muito difamada, né? Direita e esquerda são conceitos políticos. Eu me defino mesmo como conservadora, eu sou conservadora e defendo as pautas conservadoras. Na hora que você entra para uma disputa política, obviamente que você tem que se enquadrar em algum espectro político, e sim, eu sou de direita. Não é que eu me vendi, eu sou de direita, desde sempre. Né? Quando eu comecei a dar a minha opinião 8 anos atrás, ou 9 anos atrás, já era de direita. Sim. Já tinha essas posições. Então, tem gente que agora está vindo para a direita, ótimo, são super bem-vindos. Eu gosto muito e eu sempre incentivo que as pessoas que eram de esquerda e migraram para a direita, que contem a sua história. Expliquem o que fez com que elas mudassem de ideia. Porque é importante isso, a gente estar aberto, e se a gente percebe que estava num caminho errado, a gente trilhar outra rota, né? Mas no meu caso, não. No meu caso, quando eu entrei no debate político, eu já entrei defendendo as pautas conservadoras e que são alinhadas com a direita política. Não tem nenhuma pauta conservadora que se alinha com a esquerda e com o progressismo. Sim. A direita defende a vida desde a concepção, a esquerda defende assassinato de bebês e dá o nome bonitinho de saúde reprodutiva. Saúde reprodutiva é controle de natalidade, é pílula anticoncepcional, é camisinha, é outra discussão. E eu sou favorável a isso. Vamos levar informação para as pessoas poderem escolher em que momento ter filhos. Mas a partir do momento que gerou uma criança, você vai condenar aquela criança porque você quer que o meu corpo, minhas regras, mas tem outro corpo ali dentro. Exato. Então, isso para os conservadores, e a direita política entra nessa esfera, é indiscutível. Né? Se a esquerda não é adepta de pena de morte, por exemplo, e eu acho que essa é uma discussão que tem que ser feita politicamente, e eu sou contra a pena de morte. Então você vê, ela está com pensamento de esquerda. Não, eu sou contra a pena de morte. É por isso também que eu sou contra a pena de morte de bebês recém-concebidos. Você tem que ter coerência. Então, quando eu digo isso, é óbvio que eu vou cair para a direita, porque a esquerda não defende nada do que eu defendo, mas eu defendo o direito deles de existirem, de falarem e de defenderem o que eles acham certo. E lá para frente a gente vai tentar chegar numa convergência, ou talvez em algumas concessões, em algumas coisas onde é possível haver concessão, vida não, mas algumas coisas é possível haver concessão, porque é o que eu digo sempre, direita ou esquerda, a gente tem que acreditar que todo mundo está querendo o bem do Brasil, que todo mundo está querendo progresso, que todo mundo está querendo melhorar da situação em que nós nos encontramos hoje, e tem muita coisa para fazer. Então vamos buscar
o diálogo, vamos tentar melhorar o que precisa ser melhorado. No Senado tem muita coisa, porque o Senado está muito omisso, o Senado atual. Por isso que esse desejo de mudança pelo Senado, especificamente, está forte demais. Sim, o Senado que por muito tempo se manteve sempre na mesmice, né? Sempre reelegendo os mesmos. Eu acho que sempre teve mudanças, mas num nível pequeno. Só que o Brasil foi caminhando para problemas tão graves. Eu, por exemplo, digo sem nenhum pudor que nós vivemos hoje uma ditadura da toga, é uma ditadura do judiciário, que é raro no mundo, normalmente as ditaduras são do poder executivo, obviamente por um judiciário que foi aparelhado por Lula, por Dilma, pelo PT, tem ainda um ministro indicado por Fernando Henrique, um do Temer, que é o maior ditador de todos, que é o ministro Alexandre de Moraes, mas o Temer ele foi eleito com a Dilma. O Temer era a chapa Dilma-Temer. Então foram os petistas que colocaram o Temer lá, então ainda é a indicação do PT. Esse STF que está hoje nos tiranizando, ele é aparelhado pelo PT. E aí tem 2 ministros indicados por Bolsonaro que estão ali basicamente anulados, porque a força dos outros é muito grande. Qual é o problema em que se espalha por todas as esferas da sociedade e é por isso que o Senado tem tanta culpa? O Senado é uma instituição, por lei, que tem a incumbência de fiscalizar o judiciário. E o executivo também, mas basicamente o judiciário não vem sendo fiscalizado há muitos anos, né? Não é de agora. Então o Senado precisa de mais mudança do que aquelas que o eleitor conseguiu fazer até hoje. Sim. E há uma oportunidade fantástica em 2026, porque todos os estados vão eleger 2 senadores, né? E todos os estados no Senado têm o mesmo peso. Então é a chance que o Brasil inteiro tem de mudar mesmo o Senado. Mudando o Senado, fiscaliza-se melhor o judiciário, o executivo também, mas o judiciário, e eu acredito no restabelecimento do Estado de Direito no Brasil através do Senado. De um Senado atuante, não desse Senado omisso de agora. Sim. A senhora comentou que a direita está ganhando muitos seguidores novos e são muito bem-vindos. Queria saber da senhora o que esperar da direita nas próximas eleições. Eu acho que o que esperar da direita sempre, primeiro, coerência. E aqui eu estou defendendo o espectro político como um todo, óbvio que tem exceções de todos os lados, tem gente boa na esquerda, tem gente ruim na direita. Eu não gosto do termo extrema, que a esquerda fica jogando. Todo mundo que é de direita é extrema, mas não existe extrema esquerda, não. A extrema esquerda, existe partido de extrema esquerda. Eles se definem no estatuto assim. Eles têm orgulho de dizer que são extremistas. Vou pegar um exemplo. O PSOL, ele surgiu de uma dissidência do PT quando o marqueteiro da época transformou Lula no Lulinha Paz e Amor. Lá na tentativa de reeleição do Lula, que foi bem sucedida. E depois manteve aquela postura do PT Paz e Amor para eleger Dilma. O PSOL foi uma ala do PT que não concordou com aquele movimento, saiu do PT e criou o PSOL. Então, eles são mais radicais ainda. Eu já acho o PT um partido radical hoje em dia, especialmente no discurso, e o PSOL é a extrema esquerda, e tem vários outros, né? Bom, o comunista, Partido Comunista do Brasil, comunista é comunista, né? É extremista. Então, agora, da direita, o que é a extrema direita? Primeiro que o único partido que nem se define de direita, ele é liberal, é o Novo. O Partido Novo, ele é liberal, que já é um aspecto econômico, as pessoas confundem, né? Tem o conservadorismo e o progressismo. Tem o liberal na economia e o que o PT defende, que é o estatismo, né? O Estado grande, inchado, o Estado como indutor do desenvolvimento, que na minha concepção é um Estado que se endivida muito, não desenvolve nada, deixa a dívida para os demais e não provoca, e não permite a liberdade econômica, o empreendedorismo, então não provoca um desenvolvimento sustentável, né? Exato. E tem o conceito político, que é a direita e a esquerda. Mas vamos voltar lá, o Novo. Se for considerar que o Novo é o único partido de direita no Brasil, o que sobra? Sobra centro-direita, o PL, que é o Partido Liberal do próprio presidente Bolsonaro. No nome ele é Partido Liberal, então ele seria igual ao Novo, mas tem um monte de gente votando com o PT. Eleita por conservadores de direita e que votam com o PT, que é uma das dores do PL atual, do PL que quer se colocar e se firmar como um partido mais conservador à direita. Sim. Então é muito complicada essa discussão toda, mas eu acho que o que esperar da direita, coerência, o que esperar da direita é a defesa das pautas conservadoras, do liberalismo econômico, que é o que dá respiro para as economias em qualquer lugar do mundo. Se você for ver, as democracias mais avançadas são as que
pregam o liberalismo econômico. O que é isso? Um Estado menor, você não precisa estatizar tudo. Mas as empresas estatais são aquelas em setores fundamentais e o resto é iniciativa privada. A livre concorrência gera redução de preços, melhora a vida do empreendedor, né, surgem mais negócios, então tem mais oportunidades de consumo, a economia gira mais. Enfim, tem inúmeros casos aí no mundo inteiro que são bem-sucedidos e o Brasil sempre patinando nessa coisa do Estado grande. Não tem cabimento a gente ter 17 mil sindicatos quando os Estados Unidos, que são bem maiores que o Brasil, têm 700 sindicatos. Não existe isso. E as pessoas precisam perguntar, por que a gente tem que ficar sustentando o sindicato? Estou sustentando o sindicato porque está no rombo do momento, que é o escândalo do INSS, né? Envolvendo os sindicatos. Por que para sustentar sindicalista, o aposentado que já sustentou o sindicato a vida inteira também tem que ter desconto? E desconto não autorizado, que era o que estava sendo feito agora, né? Então é tudo muito absurdo. E isso é o retrato do Estado inchado que a esquerda defende. Então esperem da direita um Estado mais enxuto, né? Uma possibilidade, um respiro, né, econômico, uma possibilidade de empreender, de buscar, né, o sucesso financeiro, inclusive por suas próprias pernas. A direita defende a meritocracia por isso. Não é que a gente não entenda a necessidade de assistencialismo social para quem está numa situação de miséria mesmo, de muita carência. Mas tem que ter porta de saída, você não pode manter a pessoa no cabresto de um saláriozinho, de uma contribuiçãozinha, um benefício miserável, sim, ainda que no governo Bolsonaro tenha dado um salto gigantesco, né? Quem tirou, isso são dados estatísticos, tá? Não tô militando aqui pró lado nenhum, mas quem realmente tirou milhões da pobreza foi Bolsonaro na pandemia, arrastado pela necessidade de não permitir que aqueles 38 milhões de invisíveis que o ministro Paulo Guedes dizia que surgiram do nada, morressem. Quem que eram eles? Eram pessoas que nunca dependeram do Estado, mas que não tinham condições não tinham nenhum caixa, não tinham nenhuma poupança, nenhuma condição de sobreviver se não deixassem ela trabalhar, e não podia trabalhar por causa da pandemia. Guardador de carro, jardineiro, sim, diarista, manicure, nossa, é uma lista imensa. A realidade da maioria dos brasileiros. Esses aí ganharam a ajudinha deles e conseguiram sobreviver, mas na rebarba, todos aqueles que viviam do assistencialismo tiveram 3 vezes mais renda, de repente. Sim. Porque aumentaram de 200 para 600 o então auxílio emergencial, que depois virou Auxílio Brasil, aí caiu para Bolsa Família de novo, queriam reduzir o valor, aí a direita brigou lá no Congresso para o governo Lula não pôde, manteve, mas quem tirou realmente milhões da miséria foi o governo Bolsonaro. Ali, não tinha sido programado, foi na rebarba da pandemia, mas aconteceu. Exato. Então isso, só que tem que ter porta de saída. Porque senão a gente fica enfrentando eternamente o alto custo do Estado, a gente pagando cada vez mais impostos, margem para corrupção. E por aí vai, né? Não acaba. Não acaba. A senhora disputou uma eleição pela primeira vez em 2024, chegou no segundo turno no maior colégio eleitoral do Estado. A senhora esperava toda essa projeção? Obviamente que eu não sabia o percentual que eu atingiria, 42% dos votos válidos ali. Eu não tinha ideia do que podia, mas eu entrei na disputa para ser prefeita. Então, desde o primeiro dia de pré-campanha, eu já estava focada em chegar no segundo turno. E desde o primeiro dia de campanha de segundo turno, focada em chegar à prefeitura. E quase chegamos. É que a força do poder econômico e político foi muito grande. Como eu disse, eu estava com 0 de dinheiro público lutando contra 17 milhões do que foi declarado, do que foi usado. Mas eu sofri um processo de asfixia muito grande em vários setores, imprensa, institutos de pesquisa que passaram 9 meses sem citar meu nome, desde a pré-campanha. E então, no dia da eleição, as pessoas não sabiam que eu era candidata. No dia seguinte da eleição, do primeiro para o segundo turno, no dia 6 de outubro, que foi o primeiro turno, à noite, sem ter saído do nosso escritório, ainda lá, né, olhando um para o outro e dizendo como é que vai ser agora e tal, felizes com o resultado, mas a gente sabia que a gente tinha chance e chegamos. E chegamos quase empatados, foi um empate técnico que aconteceu no primeiro turno, né? Naquele momento ali, a gente ganhou, acho que uns 15 pontos percentuais, pelo que a gente ficou sabendo, de outros comitês de campanha, que a gente não tinha os 80 mil reais para contratar pesquisa. 80 mil reais cada pesquisa. Eles faziam pesquisa toda semana desde maio, mais ou menos. Janeiro, fevereiro, já estavam fazendo a cada 15 dias.
E aí os resultados eram o que eles queriam, não punham meu nome, inflavam um monte de candidatura que nem vingou depois, candidatos que não vieram, e a gente olhando para aquilo tudo e dizendo, vamos focar e vamos continuar trabalhando, sem olhar para número e nada. Mas eu ganhei 15 pontos percentuais e pelo retorno que eu tive pelas redes sociais e nos inúmeros encontros presenciais, porque aí era trabalhando de 7 à meia-noite, né? As pessoas diziam isso, eu não votei em você no primeiro turno porque eu não sabia que você era candidata. E até muita gente dizendo, eu não te conhecia, eu estou te conhecendo agora no dia em que dão o resultado do segundo turno. A partir de agora eu vou te acompanhar e se as tuas propostas forem melhores, é com você que eu vou. E eu realmente ganhei mais 100 mil votos do primeiro para o segundo turno, sem um tostão de dinheiro público. Eu não tinha comitê de campanha, eu não tinha marqueteiro, eu não tinha assessor de imprensa, lutando contra 17 agências de publicidade, 8 escritórios de advocacia eleitoral, 17 milhões de reais de fundo eleitoral do outro candidato, 8 partidos, grandes partidos na coligação dele. Toda a estrutura do governo do estado, da Assembleia Legislativa, Prefeitura de Curitiba, Câmara Municipal, empresas públicas, autarquias, fundações, todo mundo trabalhando para o outro candidato. Então, nesse sentido, é o que a própria imprensa de esquerda disse no dia seguinte. Cristina Grêmio não ganhou, mas venceu. Exatamente. Porque o capital político está aí, tanto que eu estou na pré-campanha para o Senado. E inspirando outras mulheres a seguir o rumo da política, como você disse. A política precisa de mais mulheres, mais representantes. E essa é uma né? parte muito gostosa. Mulheres e jovens. Eu não sou mais jovem, né? Tenho 55 anos, bem vividos, mas foi muito bonito o movimento de mulheres e de jovens, especialmente. Os homens também, sou muito grata, porque os homens estavam sempre juntos e tem um desejo do homem também de ver mais mulher na política. Claro. Isso nos impulsiona. Mas realmente a alegria das mulheres de se sentirem representadas é muito... Porque assim, não é que toda mulher queira ir para a política, e nem que toda mulher esteja ligada na política, mas quando elas veem uma mulher que se dispôs a enfrentar tudo isso que eu estou contando aqui, e que foi lá e que fez bonito, e que realmente me representa, eu quero uma mulher assim na política, podia ser homem, mas por acaso é uma mulher, elas se inspiram para a vida delas. Então, os relatos são muito bonitos, assim, que eu ouvi ao longo da campanha, continuo ouvindo, e os jovens da mesma forma, porque os jovens, ainda mais essa geração muito internet, muito rede social, eles estão muito atrás de coisas muito voláteis, e eles realmente acompanharam a campanha. Eu participei no segundo turno, né, que me chamavam de sabatinas, de debate em universidades, e era muito bonito ver aqueles auditórios lotados. Eu sei que eles ganhavam crédito lá na disciplina X, Y, se eles estivessem presentes no debate. Então também tinha isso, mas eles continuavam no auditório, em silêncio, acompanhando. Fizeram perguntas e depois era aquela fila de jovens querendo tirar foto e conversar um pouquinho mais, os jovens da comunicação querendo entrevista para o rádio, para a TV, para o jornal da universidade. Então, e continua agora, então me param na rua e conversam comigo. Muitos esperando o momento os jovens, esperando o momento de ter 16 anos para poder tirar título, aqueles que já têm, não tinham no ano passado, mas já com título, os que estão entre 16 e 18, ou já com 18, que já votaram numa primeira eleição, acompanhando, já pré-candidaturas, não só a minha. Então, o despertar para a política é muito gostoso de ver. É gostoso e importante, né, Cristina? Sim, sim. O espaço fica aberto para a senhora falar, dar um recado para a população. Meu primeiro pedido, agradecer você que assistiu até aqui. Meu primeiro pedido, me sigam nas redes sociais. O meu sobrenome ele é meio chatinho, porque ele é alemão. Consoantes e vogais não seguem a regra do português. Cristina Grêmio, escreve Cristina Graemel. Então, procure nas redes sociais Cristina GRA, Cristina Gra. Já vai aparecer, meus perfis são todos verificados, é o primeiro que aparece. Me sigam, porque ali você vai me ver falando sobre os temas do Brasil, falando sobre os temas do Paraná, contando um pouco da minha jornada na eleição, na pré-candidatura agora para o Senado, né, na caminhada até 2026. Sou pré-candidata ao Senado pelo Podemos, é o partido que aqui no Paraná é conhecido como o partido do ex-senador e ex-governador Álvaro Dias. Ele não é dono do partido, né? Ele é a figura mais conhecida do partido, tem uma belíssima trajetória no nosso estado. Quem sabe vem comigo junto nessa jornada também, 2026, estamos em conversa, né, junto que eu digo disputar algum cargo. Exato. Também, eu acho que ele tem um capital político muito grande que não pode ser desprezado. A gente viaja pelo interior, é muito gostoso ver a alegria das pessoas contando o que o Álvaro fez quando era governador por essa região.
tem os totens ainda do governador Álvaro Dias, então eu acho que não pode desprezar. E além de me seguir, fale do meu nome, né? Fale com as pessoas que você conhece, peça que me sigam. Na campanha municipal em Curitiba, eu passei, como eu disse, 9 meses sem que o meu nome fosse citado pelos institutos de pesquisa e sem que a imprensa me chamasse para entrevistas. Então, não era chamada para debates e sabatinas, porque a lei eleitoral dá esse aval para a imprensa, para as concessões públicas, né, para a rádio e TV, de não chamarem os candidatos de partidos pequenos. Então, não me chamavam. A única emissora que me chamou bateu a porta na cara no dia do debate e preferiu que eu ficasse de fora, sem maiores explicações. No segundo turno, não, porque aí era obrigatório por lei. Mas o que eu estou falando em relação à jornada e por quê? A jornada para o Senado e por que me seguirem? Porque ali você tem a chance de me conhecer. Nós estamos há 1 ano e meio das eleições. E eleitor, não vá para a urna sem saber em quem você está votando. Isso que é o mais importante. A gente, durante muitos anos, foi muito desconectado, pegava o santinho ali na hora de ir para a urna, e é nesse que eu vou, ou porque o pai indicou. Conheça o seu candidato. É a nossa tarefa como eleitor, porque depois ele fica 4 anos, no caso do Senado, 8 anos. E ele está lá para nos representar. A gente reclama, eles não me representam, mas eles estão lá. Então, melhor escolher algum que te represente, nem que seja de outro estado, acompanhe esse e vá lá cobrar na hora que precisar cobrar. E se a gente escolhe bem o candidato, aí sim a gente cobra com mais desenvoltura depois, né? Então, me acompanhem, se eu tiver a graça de estar no Senado representando o Paraná a partir de 2027, me cobrem. Eu quero agradecer a Cristina Grêmio pela entrevista, foi uma delícia conversar com outra jornalista, ver que tem tanto conhecimento. O Grupo Tribuna do Norte está sempre aberto para a senhora. Obrigada. E eu espero que essa caminhada pelo interior, por todo o Paraná, seja um sucesso. Muito obrigada. Muito obrigada, eu que agradeço, parabéns aí pela atuação jornalística também, que eu sei que não é fácil.